Amém? Josué capítulo 24, eu vou ler na NVI. Acompanhe comigo o texto, que eu vou ler um trecho longo. Diz assim a palavra: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Repita comigo assim: prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além dos Eufrates, e o conduzi por toda Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso vocês viveram no deserto por longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgaceus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Verso 14: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Verso 15: Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje em a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Você pode repetir comigo, é só esse trecho? Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez, mas eu... Tem alguém da sua família do seu lado e diz assim para ele: nós serviremos ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, Deus, nessa manhã eu te agradeço pela oportunidade de estar na tua casa, Senhor. Te agradeço pela oportunidade de poder ler a tua palavra e ministrar a tua palavra. Oro para que nós possamos entender, Senhor, a tua mensagem. Fala ao meu coração, me usa como canal aqui nessa manhã, que a tua palavra seja verdadeira e eficaz nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O tema dessa palavra de hoje é servindo ao Senhor em família. Quero falar sobre família, e quero fazer uma abordagem de família aqui, baseado em Josué 24, a gente está fazendo a leitura anual, e naquela mesma pegada, a gente está lendo devocional, o devocional está falando com a gente vai pregando para a igreja, né?
Esses dias eu estava lendo o livro de Josué e passando por esse texto, me chamou a atenção. A gente lê o texto diversas vezes e diversas vezes chama atenção para a gente, né? E me chamou a atenção esse texto, fiquei assim, ó, interessante, né? Tempão que eu não leio esse texto aqui, tem um ano, né? Eu faço a leitura anual. E vi o texto e sexta-feira o pastor César falou para mim, você pode trazer a palavra, estou um pouco mal, inclusive orar por ele, né? Para o Senhor abençoar a vida do pastor César cada vez mais. Na hora, eu falei assim, uai, eu já tenho o tema. Eu falei assim, eu vou pregar isso mesmo? Aí o coração ardia para esse tema, sentei ontem à noite, o horário que eu tive, nem dormi direito, porque você fica estudando de noite, né, Marcos? A cabeça da gente fica tudo pensando naqueles assuntos. Foi bom que eu sonhei umas coisas e coisas boas de Deus, né? E o Senhor trouxe mais esclarecimento para mim. Acordei cedo hoje, meu menino me acordou 3 da manhã para deitar com ele, deitei, levei os meninos para fazer xixi de madrugada, uma maravilha, minha noite foi agitada. E é sobre esse tema, foi bem a calhar, né? Servindo ao Senhor em família. Nós vivemos uma geração, irmãos, uma geração de uma família interconectada, né? E eu quero falar um pouco sobre isso. Nós vivemos numa geração 4.0. Você sabe o que é uma geração 4.0? É uma geração que vem da indústria 4.0. Rapidamente a indústria ela tem algumas evoluções e alguns marcos para a gente entender o que é indústria. A indústria que faz carro, que faz casa, que faz computador, que faz tudo, construção civil, tudo que a gente vive. O capitalismo, ele tem uma construção que começa ali, sobretudo no final do século XX, né, do século XIX, desculpa, em 1880 e alguma coisa. Teve a Revolução Industrial, a primeira revolução, onde eles descobriram a máquina. E a máquina a vapor, ela começou a ter uma função muito importante naquela época. Porque antes a construção era tudo baseada em manufatura, na verdade em Minecraft, que é artesanato. Então era tudo feito de artesanato, você não tinha fábricas. Aí começa a ter as primeiras fábricas de alfinetes, indústria de base, indústria têxtil. E ali aconteceu uma transformação muito grande no final do século XIX na humanidade. Né? Junto com a Revolução Industrial, se eu não me engano, de 1885, tem que pegar essa data para a noite, que vem na memória agora. Mas tem a Revolução Francesa também, de 1879, essa eu guardo. E tem a Revolução Americana de 1776, que também é importante, porque tudo isso mexeu com aquela indústria 1.0, que é a máquina a vapor. E aquela máquina a vapor, ela transformou o trabalho das pessoas. Antes era artesanato, agora eu vou para a indústria. E existem relatos, se você for pegar lá fora, eu estou lembrando das minhas aulas lá no curso, de Adam Smith, por exemplo, que pessoas tinham 18 horas de trabalho, jornada de trabalho de 18 horas. E aí eu fico pensando como era a família naquela época, né? Se uma pessoa saía, normalmente o pai ficava 18 horas ali na fábrica trabalhando. Com o tempo, foram criadas leis no Brasil, a CLT, em 1932, pelo famoso presidente Getúlio Vargas. Ele colocou lá a CLT e estipulou horas de trabalho, são as 44 horas semanais, e as nossas regras estão lá de 1932. Isso era a indústria 1.0. A 2.0 vai evoluindo, surgem os carros, Henry Ford, sabe o carro da Ford que usou aí? Isso foi em 1917 que o Ford criou o Ford T, que era um carro preto, que você via nas novelinhas, nos filmes, e aquele carro era o único carro que existia, as pessoas usavam aquele carro, e aí foi evoluindo. Na década de 50, pós-Segunda Guerra Mundial, tivemos, por volta dessa época, uma nova evolução na indústria, onde apareceram os mainframes, que eram aqueles computadores grandes que os meninos de hoje nem sabem o que é só de filme, eram computadores que ocupavam a sala desse tamanho, e você não conseguia mover esses computadores. Há uma outra revolução, tem o pessoal que volta da guerra, tem uma geração que surge ali, muitas vezes ditas como baby boomers, e essa geração, as mulheres tiveram que assumir muita coisa ali, você vê revoluções feministas, todo esse processo ali naquela década impactou as famílias também. Em 1980 a gente tem outra revolução, que vem os computadores, internet, 1985, www, 1985. Nós estamos em 2025, hein? Está pertinho. 1985, você tem o www, década de 90, as .com,
certo? Trabalho mudando, leis mudando, e a família passando por situações cada vez mais difíceis. Anos 2000, estou dando saltos absurdos. Você começa a ter o movimento das redes sociais. 2007, lá o pessoal do Google, o pessoal do Facebook, começaram a ter redes sociais. Não sei se vocês lembram do Orkut, eu sou dessa época. MSN, isso tudo era novidade para a nossa época. Né? Tinha um chat do Terra, que você entrava, Terra Viçosa. Os meninos novos não sabem o que é isso não, nós sabemos, né? Nós somos uma geração que participou tanto da analógica e da tecnológica. Pastor Reinaldo ainda fazia vídeo como é que foi? Na película, né, pastor? E aí surge o digital. Eu sou da época que a gente quando surgiu as câmeras fotográficas, quem lembra disso? A gente saía, era um absurdo, porque a gente não tinha que revelar mais nada. Né? Empresas como a Kodak faliu praticamente, porque eles não evoluíram. Não evoluíram porque foi para o digital. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Anos 2000, então, teve as redes sociais. Anos 2010, a segunda década do ano 2000 do século 21 piora, porque vem Instagram, vem Snapchat, que pouco usado aqui no Brasil, mas o Snapchat, que é a base para o Instagram de hoje, começa a evoluir demais. E aí, irmão, as coisas começam a crescer, nós estamos em 2025, hoje você tem no seu palma o WhatsApp, você tem Instagram, você tem Facebook, você tem, sei lá, LinkedIn, você tem tudo na sua mão. A indústria 4.0 é essa indústria da nossa geração, onde tem drone. Pastor Reinaldo gosta muito de mexer com campo. Já viu aquelas, convido você a entrar na internet e ver o pessoal fazendo a adubagem com drone. Aquelas fazendas lá no Mato Grosso, eles usam drone para fazer. Computador, Alexa. Você chega assim, Alexa, faz para mim. Eu não tenho em casa, não, eu morro de medo daquilo. Fico me vigiando. Eu sou analógico, tenho medo daquilo. E nessa sociedade 4.0, ninguém mais, quase, não vou falar que é ninguém, mas os dados mostram que o uso da televisão é cada vez menor. Porque as pessoas querem assistir no YouTube. E vão assistir no YouTube o que querem, não é? Paralelamente com isso, nessa alta velocidade, cada vez mais as pessoas buscam por profissionalizar mais, se capacitar mais, homens e mulheres. Hoje nós vivemos uma realidade da igreja em que homens e mulheres se capacitam mais, buscam mais cursos, a implosão dos cursos digital. Arrasta para cima que aqui você vai aprender comigo. As salas de aulas tornou-se uma coisa ampla, porque a pandemia amplificou. Eu sou da época da universidade quem tentava fazer uma ligação por Skype, Maurinho, misericórdia. Aquele trem ficava... Quem usou a internet de escada? Olha que bênção, eu estou sozinho. Você ficava rodando e aquele negócio não chegava. Eu sou da época, irmão, que eu ia final de semana para assistir um filme, pastor Reinaldo. A gente tinha um videocassete, a gente ia na locadora, alugava 3 filmes, ganhava 1, levava com a mochilinha para casa, feliz da vida. Se o gente boa, se seu vizinho tivesse pegado o lançamento, você tinha que esperar o próximo final de semana, você fazia reserva, você chegava em casa, passava o final de semana assistindo o filme, e tinha que ver, porque você estava pagando. Hoje em dia você abre o Netflix, fica 5 horas na frente do Netflix, não viu nada, porque está tudo lá. Você clica no, isso é ruim. Clica no, não, isso é ruim. Clica, não, isso é ruim. Acabou, você ficou 5 horas, vi nada. Nós estamos na geração hiperveloz, tudo na mão, tudo é digital, tudo é tranquilo. A Alexa faz até café para o Tatão. Não sei se está fazendo ainda, mas fazia. A geração mais evoluída. A geração evoluída. Isso é bênção, não é, irmão? Não é bênção na sua vida? Não é bênção na minha vida? Eu acho bênção demais. Tem coisa que me acelera e tal. Aí você sabe onde eu vou chegar, né? A geração mais evoluída. A geração da Alexa. Então nós chegamos numa família 4.0. Vou te dar um conceito aí que nessa noite o Senhor me deu. 4.0. A família onde mães, pais trabalham. A família que tem a Alexa em casa. A família que tem comunicação no WhatsApp, comunicação no Instagram. A família que tem informação. Mas a família cada vez mais desconectada com Deus. A família que cada vez mais desconecta consigo mesmo. Hoje eu quero falar, irmãos,
não de fora para dentro, eu quero falar de dentro para dentro. Quando eu quero resolver um problema com a minha esposa, eu levo ela lá no meu quarto, fecho a porta e nós dois falamos, conversamos, às vezes rispidamente, porque tem coisa que tem que resolver nós dois, rispidamente assim, ela dá a opinião dela, não brigo com ela não, né? Mas nós conversamos o que precisa ser conversado sem filtro. Acaba, nos abraçamos, continuamos a ter princípios básicos, nós nos amamos, ao alto respeito, mas nós discutimos. Quando acaba, eu saio do meu quarto, meus filhos estão olhando para mim, rindo, quem trabalha em casa está vendo rindo, porque eu preciso resolver, comunicar com a minha esposa dentro do lugar certo. Nós aprendemos desde cedo, fomos discipulados aqui. No público, elogia. No privado, faz suas críticas. Converse. E fale o que tem que ser falado. Marido e mulher precisa conversar sem filtro, irmão. E eu estou falando aqui para a geração de quem está casado há 30, 40 anos e gente que nem casou, né, Vinícius? Aprendam um princípio básico, não discutam na frente de ninguém, nem dos filhos. Pronto. Hoje eu quero ter essa conversa com os irmãos. Porque nós temos colocado a culpa da família no governo, na sociedade, na economia, parari pororó. Essa é a família 4.0. A família que não cuida de si mesmo. Não estou falando que é o nosso caso aqui. Falando aí no mundo. A gente está fazendo críticas grandes, mas a gente não está olhando para si mesmo. Irmão, nós vivemos a época que as escolas criam os nossos filhos, que a Alexa dá as nossas agendas. Nós vivemos na época que marido e mulher conversam pelo WhatsApp. Nós vivemos na época que nós não sentamos mais porque não há mais tempo. E a culpa é do governo. Eu quero falar para uma geração de Josué aqui. Josué diz, escolham a quem vocês vão servir. Eu, em minha casa, vou servir a Deus. Ele está em Siquém. Sabe onde é Siquém? Eu puxei aqui um monte de informação. O texto 1, vamos para a Bíblia. Siquém, quando está lá, verso 1. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Ele convoca autoridades, líderes, juízes e oficiais de Israel. A gente está falando de um reino teocrático aqui. Ele chama todo mundo. Siquém é uma cidade estratégica para Israel. Lá em Gênesis 12, versos 6 e 7, Abraão chega a Canaã e passa por Siquém. Ele passa por Siquém, onde Deus aparece, promete dar aquela terra à sua descendência. Siquém é importante. Jacó, em Gênesis 33, 18 a 20, depois de reencontrar Esaú, Jacó chega a Siquém, compra um pedaço de terra e constrói um altar chamado Deus, o Deus de Israel. Mais importantes aqui, em Siquém são sepultados os ossos de José. Em 24, no capítulo de Josué 24, Josué renova uma aliança com aquele povo. Ele chama o povo para Siquém, porque ele sabia que Siquém era um ponto estratégico para Israel. Ele relembrava Abraão, pastor. E ele começa falando isso. Se você pegar o texto, ele vai dizer que Josué, no verso 2, disse ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O próprio Deus falando na boca de Josué. E Deus relembra o povo. Ele vai relembrar tudo isso. Ele vai dizer: há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. E ele começa a falar de Abraão, de Isaque, vai falar do Egito. E ele fala assim: o povo mandei para um lugar, mas eles desceram para o Egito. E lá eu tive que mandar Moisés livrar aquele povo. Lá eles adoravam, Geraldo, deuses pagãos, mas eu cuidei daquele povo. E Deus começa a falar, de Clay, para todo aquele povo ajuntado em Siquém, o povo de Israel, imagina um ajuntamento em Siquém. E Deus usando a voz de Josué. E Josué dizendo para eles: Deus foi com vocês. Deus abriu coluna de fogo, nuvem de noite, vocês passaram pelo deserto, vocês atravessaram o Mar Vermelho, vocês conquistaram. O livro de Josué é sobre conquista. Se você pegar o capítulo 1 de Josué, que a gente cita a vida inteira, 1 verso 9, vai dizer: seja forte e corajoso. O primeiro ato de Deus para Josué é: seja forte e corajoso. Encare a batalha que você tem. Josué termina sua vida dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
E ele não condiciona. Josué não olha e fala assim, ó, juízes, reis, vocês aí estão de mal a pior. Então, vocês deveriam servir a Jesus, servir ao Senhor. Não, ele fala assim, escolha aí quem você vai servir. Eu já sei a minha decisão, eu vou servir ao Senhor. Irmãos, nós vivemos uma geração que nós precisamos dizer para a nossa casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe quem cuida da sua casa? Quem cuida da sua esposa? Quem cuida dos seus filhos? Você, meu irmão. Na pandemia, existem pesquisas que mostram que maridos e mulheres descobriram que eles existiam. Porque a rotina da casa é pesada. Nossa, Josiel, eu trabalho de 8 às 6 da tarde. Irmão, é duro de dizer isso aqui, mas irmão, sem diálogo a casa não vai. A gente não pode achar que tempo de qualidade são 5 minutos por dia, meu irmão. Eu preciso sobreviver e eu acho que você deve trabalhar assim. Lá em casa, eu e minha esposa trabalhamos. É uma nova estrutura. Nós estamos falando de provedores que provê o Espírito Santo dentro de casa, provê recursos. Nós não estamos falando de provisão no sentido de apenas recursos financeiros. O marido é o provedor, é o sacerdote de seu lar, de liderar esse lar para a presença do Senhor. Eu preciso ter tempo para encontrar com minha esposa. Eu preciso levantar o altar da intimidade dentro de casa, entre marido e mulher, irmão. Eu não posso me conformar e não ter intimidade dentro de casa. Se é que vocês estão me entendendo, irmão. Eu tenho que levantar o altar da comunicação dentro da minha casa. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Não tem como marido e mulher andar junto. Se um está com jugo de boi e o outro está com jugo de jumenta. Já viu lá o texto de Levítico que fala isso? Não pode dois andar juntos. Se o jugo cabe no jumento, não vai caber no cavalo. Os dois têm que estar sobre o mesmo jugo, o jugo do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo fala que nós precisamos tomar cuidado demais com as nossas coisas. Ah, José, você está falando que eu não devo trabalhar. Não estou falando isso não. Estou aqui para te dizer que a sua família é o bem mais precioso que você tem. E nós precisamos lutar pelas nossas famílias. Nós precisamos olhar para a família e falar assim, é isso que Deus me deu, é a terra que Deus me deu. Eu quero cuidar dessa terra. Eu quero me desenvolver, eu quero me desdobrar. Maridos, nós precisamos nos sacrificar pela esposa. Está escrito em Efésios capítulo 5, maridos, amai suas esposas. Ame suas esposas, sacrifique por ela, dedique tempo às mulheres. Ah, mas eu aprendi que o coach tal disse que eu posso melhorar minha performance. Se eu tirar 10 minutos por dia, desde que eu esteja concentrado totalmente no meu filho, é suficiente. Os consultórios de psicologia estão cheios, né? É ou não é, Juliana? Estão cheios de pessoas que não entendem o princípio básico. Comunicação, sentar, conversar, intimidade. Intimidade marido e mulher, intimidade pai e filho, intimidade filhos e com filhos. Nós queremos criar os nossos filhos no Senhor, mas nós precisamos entender que é a casa, é o lar, de onde saem crianças cheios do poder de Deus, crianças que entendem a mensagem, crianças que sabem, maridos e mulheres que entendem a mensagem. Quantas vezes eu e Cris estamos lá brincando, fico mandando rios para ela, dentro de casa, aí ri, sabe aquelas coisas que você ri? Ontem, por exemplo, eu mandei um para ela, muito legal, falando da confiança do esposo e da esposa. Aí tinha um carro, o cara dirigindo o carro. Aí falou, vamos ver quem confia em quem. Aí o marido dirige, a mulher quietinha lá. Aí vai a esposa dirigir, o cara sai correndo. É bom divertir? É bom de vez em quando rir um bocado? Mas nós temos que conversar. Quais são os desafios atuais para a família? Primeiro, nós temos prioridades distorcidas. Mais uma vez, eu não quero dizer que trabalhar é errado, não estou aqui para doutrinar que você tem que trabalhar, que você não tem que trabalhar, não é sobre isso que eu estou falando. Você tem que trabalhar, tem que dar o sustento para sua casa, cada um entende o seu lugar, são famílias diferentes. Mas nós não podemos errar nas nossas prioridades. O texto de Mateus 6, 24, abre para mim, por favor. 6, verso 24, diz assim o texto, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus ou a Mamon. Qual a nossa escolha nos dias de hoje? As prioridades são distorcidas. Quando nós permitimos que o sucesso material ofusque o tempo precioso com os nossos entes queridos, nós estamos servindo a Mamon. Quando você toma do seu tempo 10, 12, 15 horas atrás de dinheiro e não deixa 5 minutos para o seu filho, ou deixa 5 minutos na boa, está muito distorcido. E a gente está criticando que é o mal, que é a sociedade, que é o governo que está destruindo. Meu irmão, abra por favor 2 Timóteo. Abra aqui para mim, 2 Timóteo 3. Vamos ler igual Laura hoje. 2 Timóteo 1. Olha o que o texto diz. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por favor. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Está na Bíblia, irmão. Uau, me mandaram rios que a sociedade está de mal a pior. O cara está falando aqui, lá para o ano 50, depois de Cristo, que isso ia acontecer, irmão. Está na Bíblia, irmão, que o governo ia ficar ruim. Está na Bíblia que a coisa ia ficar ruim, que os últimos dias serão difíceis. Mas está na Bíblia também que a expectativa do cristão é que os sinais seguem os que creem, que Jesus está voltando. Mas nós nos assustamos, pastor. Me perdoe falar isso aqui, mas Deus me trouxe aqui para te falar isso hoje. Fecha a porta da sua casa e diga: escolham aí quem você vai servir, mas eu e minha casa vou servir ao Senhor. Coloque memoriais dentro da sua casa, memoriais de oração, memoriais de leitura da palavra. Irmão, dê um jeito. Ah, mas o meu horário é de madrugada. Uai, ora 3 horas da manhã e vai orar. Meu horário na hora do almoço, vai orar. Tira a sonequinha do almoço e vai orar, vai conversar com seus filhos, vai brincar. Eu brinco que meus meninos, sabe quando eles ficam felizes? Não é me ver pregando aqui não. Eu chego ali no carro, a Isabela fala assim para mim: papai, você falou demais. Sabe quanto que ela fica feliz, ô Nilo? Quando eu sento lá e for brincar com ela de castelinho, vou brincar de pintar cabelo da boneca, que é um troço que dá trabalho. Tem que sentar lá. Meu menino fica feliz de eu brincar com ele de dinossauro, correr pela casa fora com ele no pescoço. É isso que ele vai lembrar, irmão. Lembra das suas memórias dos seus pais. Ah, eu não tive. Muda. É hoje o tempo de mudar. Nós precisamos investir nas nossas famílias. Prioridades distorcidas. 1 Timóteo 5,8, o Paulo vai dizer a Timóteo: se alguém não cuida dos seus parentes, ou da sua família, especialmente da própria família, ele nega a fé. Nega a fé, e é pior que o descrente. Nós precisamos colocar as prioridades certas. Mateus 25, 6, 25, vamos continuar no texto de Mateus. Ele vai dizer, aquele texto que a gente leu, eu tenho que acelerar aqui. Fala sobre as preocupações da vida e diz: portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Prioridades distorcidas. Irmão, eu sei que você está passando por dificuldades. Eu também estou passando por dificuldades. Mas eu quero te dizer que a gente tem que fechar a porta da casa e dizer: hoje eu escolho servir a Jesus. É uma atitude propositiva. Eu quero te desafiar a chegar em casa, fechar as portas da sua casa, olhar para sua família, para sua esposa, seus filhos, e orar com eles, dizer: nossa família serve ao Senhor. Não importa a situação, não importa se governo, desgoverno, está mudando a situação, eu e minha casa sirvo ao Senhor. Diga isso dentro de casa. Lance marcos dentro da sua casa. Nós precisamos reorganizar nossas prioridades. Jesus precisa ser central na nossa vida.
John Piper, um teólogo que eu gosto muito, pesado, John Piper. Ele diz assim, lá para o ano de 2022, ele disse essa frase: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que falta de oração não era por falta de tempo. Quanto tempo que a gente gasta no Instagram, Facebook, no YouTube? Estou vendo coisa de Deus. Você está falando tanto de Deus e não está conversando de Deus com a família. Ah, eu sou tímido. Ora para o Senhor romper a timidez. Porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade. Ah, eu tenho um pouco de timidez, né? Chegar no meu cônjuge e falar assim, amor, vamos orar aqui nós dois juntos. Irmão, eu quero te desafiar, maridos. Chega em casa e fala assim, esposa, vamos orar juntos. A esposa está esperando de você, irmão. Sabia? Deixa eu falar para marido. Eu sou marido há 15 anos, eu acho que já posso falar sobre isso. Marido, vão assumir nosso papel dentro de casa de sacerdote. Chega dentro de casa e fala, hoje nós vamos orar, essa situação vai mudar aqui em nome de Jesus. Josué estava dizendo a liderança toda, eu vou servir ao Senhor, vocês não sei, escolham, eu vou e minha família vou servir a Jesus. Nós precisamos aprender, irmãos, salvar as nossas famílias orando, olhando para Jesus. As esposas vão olhar para nós com um coração assim tão grato, vão ser submissas, sabe por quê? Olha para a gente como Cristo na nossa casa. Paulo, ele fala do papel da submissão da esposa, mas ele diz que os maridos precisam, mas o meu marido não está na igreja. Nós estamos em oração para que o Senhor levante essa geração de maridos aqui dentro dessa igreja. Mas Deus te escolheu para estar. Nós estamos orando pelo seu marido. Nós estamos orando como pessoas, como Ana, eu orava por um filho. Nós estamos orando. Reorganize suas prioridades. Cuidado com as influências externas, as influências gerais, irmão. O pastor Aldeir fala uma coisa que eu nunca esqueci, que nós temos que parar de preocupar com as coisas civis. A gente fala mais de economia, de política do que da Bíblia, irmão. Misericórdia, misericórdia. Misericórdia, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso tirar um tempo para ler a Bíblia. Eu não sei ler, tudo bem, pode ter pessoas. Tem áudio? Você pode ouvir o Cid Moreira falando, né? Com aquela voz bonita, você pode ouvir, mas nós precisamos nos desafiar, né? O Daniel, o irmão do Lauro, fala para mim lá na célula, ele frequenta a minha célula, que lá na empresa deles, Marquinhos mais Lauro, fala o dia inteiro de Jesus. E ele fala assim, cara, tá doido? Tudo lá é Jesus. Tem um problema, ele lê a Bíblia. Tá doido, né? Assim... Você tem a oportunidade, irmão, de ser uma Bíblia ambulante. Se Daniel me assistir, perdão, vou dar seu exemplo. Laura orou por esse menino, sei lá, quantos anos. Ora por esse menino, quantos anos. Laura puxa minha orelha de vez em quando. Cuidado com meu irmão lá. Ora, anos e anos e anos. Daniel, há 2, 3 anos atrás, falou, Josiel, eu quero ir para a célula. Toda semana está lá na célula, ele, a esposa, os filhos. Nós temos a célula de criança. Os filhos estão aprendendo a verdade sobre Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você pense que você está vindo, está tudo em vão. Talvez você ache que a sua decisão de servir a Jesus é em vão. Quero te dizer, as pessoas estão observando, seus familiares estão observando, e eu creio que através da sua vida o Senhor vai reconciliar todo mundo para a presença do Senhor. Precisamos reorganizar nossas prioridades. Falta de comunicação é um problema real entre marido e mulher, pais e filhos. Falta de comunicação, falta de diálogo. Nós brasileiros temos uma dificuldade de lidar com conflito. A gente acha que conflito é ruim. Conflito é bom, irmão. Conflito é propositivo, irmão. Não faz sentido alguém ser casado há 3, 10, 20 anos e nunca teve um conflito. São pessoas diferentes, temperamentos diferentes. Eu tenho que aprender a lidar com conflito. Tem que parar com essa história de deixa disso. Já viu? Tem uma confusão. Deixa disso, para com isso. A gente precisa ser maduro. Paulo falava, quando ele foi falar de amor, quando eu era menino, falava como menino. Agora que eu sou homem, eu falo como homem. Gente, marido, mulher, não evitem os conflitos. A mulher fala demais. Homem, fala também, pelo amor de Deus. Olha para os casais. Eu falo de gente que eu acompanho, gente.
que eu vivo e quero viver essa experiência. Eu sempre cito Maurinho e Valdete. Você acha que eles não têm problema? Estão lá com a gente na célula, acompanham a vida inteira, né? Quem não pode dar testemunho deles aqui? Mas os dois conversam com uma beleza. De vez em quando o Maurinho me liga, vou dar uma saidinha com o Valdete. Irmãos, a gente tem que parar com essa história que o mundo diz que homem não conversa. Para com isso, irmão. Conversa com a sua esposa, irmão. Conversa, você vai ver que a sua vida vai melhorar. Outro dia, quando eu me casei com a Cristiana, eu falei assim, eu vou te levar café na cama. E o dia vai passando, né? O que a gente faz? Não leva. Não é não? Eu falo, melhor tomar café na mesa do que na cama, Deus me livre. Eu penso assim. Eu acho que eu levei 2 vezes na vida. Mas semana passada eu levei. Rapaz, aconteceu um milagre naquela casa que, nossa Deus, assim, gente, essa esposa assim, ela ficou tão feliz com o café, irmão. E era dia normal, pastor Reinaldo. Aí eu levei, fiz o cafezinho. Sabe qual foi o café? 2 ovos, um café e uma maçã. 2 biscoitinhos. Levei, botei naquele trenzinho assim, que deve ter custado uns R$30. Um café de milhões, né? Mais nada. Peguei, antes de acordar, falei assim, ó, oi meu bem, bom dia, tá aqui. Ela olhou e falou assim, uai, o que está acontecendo? Que dia é hoje? Eu falei, não, eu gosto de ser especial em dias comuns. Ô, irmão, cadê a sensibilidade do namoro, irmão? Eu estou falando sério, estou falando para a gente aqui que precisa restabelecer a comunicação dentro de casa. Restabeleça a comunicação. As mulheres são mais sensíveis. Os homens, irmão, precisam de ser, de vez em quando, assim, olhar para ele e falar assim, ô Igor, cara, se a Abigail olhar para ele e falar assim, rapaz, você é um varão valoroso, é um abençoado. Cara, eu te admiro, que você acorda todo dia cedo para vender lá, né? Aguentar cliente chato. Parece que é normal. A Ada olha para Reinaldo e fala, Reinaldo, nossos gadinhos tá que cresce lá, né? Valorizar o que o outro valoriza, comunicação. Conversa numa sessão de terapia, você vai ficar lá um tempão para contar para o terapeuta te dizer isso. Você tem que ir também, viu? Porque os irmãos ajudam muita gente. Amanhã é meu dia. Mas nós precisamos de olhar e dizer assim, eu e minha casa vou servir a Jesus. Mas às vezes a gente quer espiritualizar, Josi, situações que não são para ser espiritualizadas. Ainda estamos no campo natural. Ainda estamos no campo de atitudes que podem mudar. E sua casa vai servir ao Senhor porque você tomou atitude. Parece boba, mas muda a história da sua família. Quantos casais prestes a separar, prestes a destruir uma família porque não entende o princípio básico da comunicação. Comunicação. O altar da comunicação precisa ser levantado nas nossas casas. Altar, estou dizendo de verdade. Altar, parar de comunicar via WhatsApp, conversa pessoalmente, olho no olho. E outra, quando está discutindo, pelo amor de Deus, não vai para o WhatsApp, porque você fala o que você quer no WhatsApp. A gente tem mais coragem de falar uma palavra ruim para o cônjuge no WhatsApp do que face a face. Vai face a face, olha no olho. E restaura. Quando acabar a discussão, se abracem e digam sempre, eu amo você. Eu valorizo você na minha vida. Você é importante. Nós estamos tendo esse conflito, mas esse conflito aqui está se resolvendo. Porque nós dois nos amamos. Isso é só um pedacinho da nossa vida. Todos os dias eu vou te amar. Lembra dos meus votos. Lembra das minhas coisas. Eu restaurei a comunicação. Amém? Com filhos, mesma coisa. Eu não tenho filhos adolescentes, mas deve ser uma beleza. Deve ser uma maravilha ter filho adolescente. Jesus, eu vou chegar lá, né, pastor Reinaldo? Pastor Reinaldo já passou dessa fase, está tranquilo. Eu tenho filhos pequenos, que eu ainda tenho que acordar todas as noites para levar fazer xixi. Senão faz xixi no outro dia. Aí você dorme um pouquinho mais e fala, Jesus, eu podia ter acordado. É um sacrifício, irmão, que você faz para ela se sentir bem. Hoje eu não fiz xixi. Olha que maravilha. Ela fica feliz, dá um beijo, dá um abraço. Atos de bondade com seus filhos. A gente precisa corrigir mesmo. Isso aqui não. Isso aqui não. Eu ainda sou a favorzinho daquele textinho de provérbio da varinha. Pá. Sou contra não. A Bíblia ensina. Mas ame seus filhos. Pais,
busca conectar com seus filhos. Eu tenho dificuldade de conexão, porque eu sou muito prático. Eu vejo a Cris todo dia para dormir, fica lá conversando, está alfabetizando a Isabela. Fica feliz, fica um tempão, acho bonitinho. Eu estou lá com o Mateus, já assim. Eu só deito, leio o livro e vamos embora. Tira um tempo, irmão, com seus filhos. Isso vai passar. Daqui a pouco você vai sentir falta. Eu já fui mais duro. Quando os meninos pulavam para a cama de madrugada, eu pegava eles e levava lá para o quarto deles. Hoje, às vezes, eu até deixo, porque é bom, gostoso. Pode atrapalhar a intimidade do casal, cuidado com isso, mas tem coisas que é carência, que é afetividade. A afetividade não se paga. Eu conheço famílias pobres de dinheiro e ricas de alegria. E conheço famílias pobres que só têm dinheiro. Irmão, restaure. Restaure a comunicação com seus filhos. Colossenses 4:6, Paulo diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Sabia que tem formas de discussão, tem formas de resolver conflito, chama diálogo. Tem a historinha que meu pai contava, eu carrego isso na minha vida: 2 ovelhinhas passando a pinguela. Só cabe um animal para passar na pinguela. E as duas passam, uma fica de frente para a outra. E aquilo fica empacado, até que uma sai, a outra passa e vai. CD, irmão. CD, comunicação. Nós não somos inimigos dos nossos cônjuges. Nós não somos inimigos dos nossos filhos. A nossa verdadeira batalha está em Efésios 6. É crucial nós reconhecermos que nossa luta não é contra os nossos familiares, mas contra forças espirituais que buscam desestabilizar os nossos lares. O inimigo, ele existe e ele trabalha para destruir a sua família. O inimigo existe e ele trabalha para destruir casamentos. O inimigo existe e ele trabalha nas pequenas coisas para destruir laços eternos. Quer ver uma época difícil para o casal quando está prestes a casar? Já adianta aí, viu? O pessoal está organizando festa, com a confusão toda. É a época que você mais discute. Você vai fazer um plano legal, porque os dois querem resolver. Eu estou com um problema sério, problema financeiro em casa. Faz sentido os dois brigar se já tem um problema financeiro? É melhor unir, resolver junto. Passar pela situação junto. Lá em Efésios 6:12, pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. Será que nós estamos tendo consciência que o inimigo está batalhando contra a nossa vida todos os dias? Eu quase nunca falo do inimigo na palavra, porque eu creio que Jesus é maior. Mas hoje eu quero te dizer, o inimigo luta contra a sua família. Ele luta contra você e tenta desmascarar aquilo que você está construindo. Talvez você está lutando por um problema há tanto tempo, unindo, tentando, e parece que as coisas nunca dão certo. Existe alguém batalhando contra forças espirituais, mas eu quero dizer que a força que está com nós é maior que a que está com o mundo. A força que está com a nossa família é maior que a força destrutiva que quer acabar com a família. Nós cremos que Jesus é o centro da nossa casa. Eu e minha casa sirvo ao Senhor. Declare isso na sua casa. A decisão de servir ao Senhor. Josué desafiou o povo a escolher a quem servir, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje essa escolha continua diante de nós. Você pode escolher. Estamos dispostos a assumir esse compromisso em nossos lares. Eu e minha casa sirvo ao Senhor. Eu e minha casa vamos seguir ao Senhor. E eu estou falando aqui de atitudes diárias, cotidianas. Eu fechei a porta, estou conversando dentro de casa. Eu preciso me ajustar. Eu preciso olhar para minha esposa e perguntar: o que você acha que eu preciso melhorar? Faz um quebra-gelo em casa. Eu preciso no encontro de casais, para afiar o ferro. Ferro afia ferro, né? Vocês precisam ir lá, vai ter um encontro de casais agora dia 12 de abril. Preciso, irmão. Mas eu já tenho 30 anos de casado. Vai, irmão. Vá ouvir a palavra do Senhor. Os irmãos estão lá preparando, orando pela sua vida. Vá no encontro de casais. Após a conquista da terra prometida, Josué convoca essas tribos. Ele os desafia a escolher a quem servirão, destacando que a fidelidade de Deus exige uma ação. Ação. Ele quer liderar sua família num caminho de fé. E o que significa isso para os nossos dias de hoje?
Cristo, Ele precisa ser o centro das nossas famílias. Cristo precisa ser o centro da nossa casa. A Bíblia diz em Mateus 7,24, que todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando nós colocamos Cristo no centro das nossas casas, nós estamos sendo sábios, porque nós sabemos que as bênçãos e as vitórias não provêm de nós, mas de Cristo que nos guia diariamente nas nossas casas. Nós somos o povo da cruz, meu irmão. Nós somos o povo que não se vangloria das vitórias. Nós somos o povo que quando vence diz, glórias ao Senhor. Sabe, um dia você vai ver seu filho numa bela de uma faculdade, né, Alexandre? Conversando com o Gabriel esses dias, tão bacana de acompanhar o Gabriel, né? Tá lá estudando. Você vai ver ele num belo lugar, você vai ver ele se casando, você vai ver ele feliz, e você não vai olhar para o seu filho e dizer assim, eu acertei. Você vai olhar e dizer assim, até aqui o Senhor me ajudou. Nós somos o povo que não se vangloria de vitórias. Nós somos o povo que sabemos que erramos, mas nós somos o povo que reconhece a graça de Deus na nossa vida. Mas eu fiz tudo certo e não está parecendo que está certo. Confie no Senhor. Posso estar falando para pais que pensam assim, nossa, mas a vida inteira eu servi a Deus e meu filho não está na casa do Senhor. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Quando a gente fala na igreja, a gente fala para diferentes pessoas. Parece que deu errado, mas confie no Senhor. Ele continua o centro. Ele continua sendo o Senhor. Uma casa construída sobre a rocha é uma casa que consegue viver o sobrenatural. É uma casa que ora. Oração, irmão, é quando você diz assim, eu não consigo, Deus, o Senhor é possível, e o Senhor olha para nós. A Bíblia diz, nós estávamos falando na célula, quarta-feira, lá no Salmo 40, esperei com paciência ao Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. O Senhor se inclina para ouvir o clamor do coração paciente, irmão. Talvez você está aqui orando há 20 anos, há 10 anos, há 30 anos. Esperei com paciência no Senhor, porque aquilo que virá é muito maior que nós esperamos, né? Nem olho viu, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. É o céu, irmão. O céu nos aguarda. Que Ele possa ser isso para nós. John Piper, segunda frase do dia que eu peguei para ele, eu estava me inspirando nele, ele diz, é impressionante como muitas pessoas se consideram cristãs, mas não consultam a Cristo ao fazer escolhas. Consulte. Final de ano eu tive uma situação na minha casa, que eu disse ao Senhor assim, Senhor, eu quero fazer uma prova com o Senhor. Doideira, né? Eu falei, eu preciso de uma resposta, eu vou fazer uma prova. Eu falei, eu preciso dessa resposta até o dia 31 de dezembro. Até o dia 31, isso era o quê? Setembro, outubro, falei lá na minha cela, falei, nós estamos orando, comecei a orar. Estava vendendo minha casa. Aí falei assim, Senhor, até dia 31 eu não aguento mais o povo vir aqui em casa, olho para lá, viro para cá, saiu. Mas isso aqui, isso assado, é preguiça. Falei, Senhor, até dia 31, a partir do dia 31 não mexo com isso mais. Beleza. Dia 30 de dezembro, estava eu e Cris sentados lá. E você ora meiozinho. Sabe quando você ora meiozinho? Até dia 30 de dezembro. Aí alguém passou na rua, ficou olhando a casa, cara. Falou, lá, amor, parece que tem alguém olhando. Será que Deus vai mandar no dia 31 para provar a minha fé? Aí eu olhei para ela e falei, estranho. Não foi ninguém dia 31, acabou, fizemos a virada. Orei e falei, amor, Deus deu a resposta. A resposta é essa. Mas como assim, uai? Não veio? Não é a resposta. Pronto, resposta. Dia 3 de janeiro, estou eu e Cris sentado, junto lá, assistindo a televisãozinha, pá, alguém bate na porta. Na verdade, esse eu recebi um telefonema. Dia 3 de janeiro. Então, você que está vendendo sua casa, eu estou interessado em comprar. Dia 3 de janeiro, eu olhei para a Cris e falei, amor, ela estava esse dia ela estava tomando banho. Eu falei, amor, alguém está querendo comprar a casa. Eu já sei o que responder, e você, eu também. Não está mais à venda. Foi duro dizer isso, tá? Dia 4 apareceu outro, bateu na porta da minha casa. Tô sabendo que essa casa aqui está à venda. Eu falei, estava, até 4 dias atrás. Mas a minha decisão que eu tenho que tomar não é sobre isso, irmão, ore.
Fala, Senhor, eu não estou botando o Senhor contra a parede não, só quero me planejar aqui. Quero organizar a minha vida, porque tem gente que fica 50 anos esperando uma resposta que Deus já deu. É não. E a gente tem que assumir os nãos que Deus nos dá. E quando Deus nos dá um não, Ele vem com suporte junto. Ele vem com resposta junto. E meu papel quando é o não, qual que é? Adorar ao Senhor. Render graças ao Senhor. Por quê? Nós servimos a Deus. E eu quero encerrar sobre isso, falando sobre os nossos papéis. As Escrituras nos orientam sobre os papéis de cada membro da família. Lá em Colossenses 3, 18 e 20, vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Para nós seguirmos todo esse processo de papéis no lar, nós precisamos ter Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Se Cristo está no centro da nossa vontade, se Cristo está no centro das nossas decisões, se Cristo está no centro do nosso relacionamento, se de fato Cristo ressuscitou por mim e por você, os papéis funcionam. Você vê tanta crítica, tantos treinamentos para a esposa ser submissa, tantas confusões na internet sobre esse termo. Nós estamos falando de uma família submissa aos pés de alguém que nasceu, morreu e ressuscitou. Jesus Cristo é o centro da nossa casa. Quando Jesus Cristo é o centro da nossa casa, os papéis funcionam, a criação funciona. Nós deixamos de lado esses problemas, a falta de comunicação, a falta de intimidade, a falta de relacionamento. E eu quero, nesses papéis, dizer algo prático para você nessa manhã, para a gente encerrar. Qual a importância desse tempo de qualidade? Está em Efésios 5, capítulo 5, versos 15 e 16. Nós ficamos um ano trabalhando esse tema aqui na igreja. Portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Tire um tempo de qualidade com os seus familiares. E nessa manhã eu quero criar um altar aqui de qualidade com as nossas famílias. Sabe como? Vou te dar o como. É da minha cabeça, experiência. Aí os pastores podem me ajudar depois. Primeira dica que eu vou te dar: planeja atividades conjuntas. Porque cada um está no trabalho, né? Quem trabalha junto já faz junto, mas às vezes você nunca se encontra, por quê? Só conversa de dívida. Só conversa de, eu não vou conversar com a minha esposa, não vou conversar com meu marido, que já vem o problema. Compartilhe coisas boas. Compartilhe coisas. Nossa, vamos na universidade domingo, sentar lá e sorrir, olhar, fazer um piquenique. Nossa, eu não vou fazer isso não. O que as pessoas vão olhar para mim? Não, a sua esposa que tem que saber. Irmão, a sua esposa que tem que olhar para você e falar, que marido, hein? Tem um cachorrinho, vamos andar com o cachorrinho, vamos fazer alguma coisa. Organize suas refeições, vamos comer junto, sem celular, sem Alexa, sem música, vamos comer junto. Vamos conversar sobre passeios, vamos falar de projetos familiares. Talvez o projeto é só na cabeça do marido, é só na cabeça do filho, é só na cabeça da esposa. Pais que têm filhos que estão entrando na universidade, o planejamento da família entra também os filhos. Eu lembro do pastor Reinaldo, você é um pai assim, pretendo, pegando carro para ir lá em Belo Horizonte, para ver Mariana, porque precisava de resolver um probleminha lá. Eu tenho um amigo no departamento, na universidade, o professor Luiz Abrantes, que é pró-reitor de gestão de pessoas. Eu nunca me esqueço, o Luiz Abrantes dava, no meio da tarde de uma sexta, sei lá, quinta-feira, ele falava assim, Zé, qualquer coisa você fala que eu dei uma saidinha. Ele foi lá em Juiz de Fora trocar um chuveiro para a filha dele. Eu falei, onde você foi, professor? Não, eu tive que ir lá em Juiz de Fora, que minha filha precisou de ir lá. Às vezes seu filho estuda no colégio, você nem sabe do que ocorre na vida dele, irmão. Só chega o boletim e você chega no final do ano e fala assim, tá precisando melhorar, hein? Uai, irmão, acompanha. Projetos familiares, olha para o seu filho e fala assim, ó, Deus tem um plano na sua vida com essa profissão. Você é zootecnista, nossa, onde você for, o Senhor vai te usar. Até os animais, Deus vai te usar. Olhe, planeje com seus filhos, projetos familiares, compartilhe experiências. E quando alguém compartilhar, tive uma experiência no dia e tal, assim, valorize, nossa, como Deus te falou, compartilhe.
Feche a porta da sua casa, crie um ambiente agradável para que vocês possam compartilhar, conversar, ter planos juntos. Segunda coisa, eu só vou de 3, são 4. Estabelecimento de rotinas espirituais. Dedique momentos diários, da leitura da palavra, de oração conjunto, semanais, para a leitura bíblica. Faça um culto domiciliar. Na minha casa eu tenho uma célula, você que já tem uma célula, já tem o culto familiar. Mas se possível, faça também com a sua família. Faça o culto para promover união, para promover discussões sobre a fé. Às vezes seu filho tem uma dúvida, adolescente é cheio de dúvida. Pega a dúvida dele, explica ele na palavra. Não deixa a ciência só explicar para ele. Mostra a ele o ponto de vista da palavra. Amém? Terceiro, participe da igreja. Não abandone a igreja. Não abre mão da igreja. Não abre mão da igreja. Nós somos a geração que segue Cristo, nós somos um corpo. Aqui nós somos um corpo. Seus filhos precisam aqui dormir na igreja, crescer na igreja, ouvir a palavra de Deus. E eu creio que a igreja tem um potencial incrível na vida da nossa família. Não abandone a igreja. Envolva-se na igreja, em atividades. Procure promover. Se você, igreja também é a sua célula. Promova participação na sua célula, não é? Traga pessoas para a célula. Se alguém está precisando de ajuda, ofereça. Essa semana alguém me ligou e falou assim: estou precisando de um discipulado. Eu falei: não, vem cá que eu converso com você. Sentamos lá, menino da universidade e tal, ficou meio perdido. Falei: senta aqui, semana que vem nós encontramos, daqui uns 15 dias. Mas siga falando de Jesus, irmão. E por fim, dependa do Espírito Santo. Eu quero terminar essa palavra lendo com você, essa palavra extremamente calma aqui que o Senhor falou no meu coração. Salmo 127. Abra sua Bíblia em Salmo 127, que eu quero concluir com esse texto. Falei aqui de uma família 4.0. Uma família conectada, mas que muitas vezes encontra desconectada entre si. Uma família muitas vezes automatizada, mas uma família que não tem mais laços profundos para o futuro. Como é bom comer uma broinha no meio da tarde com um cafezinho, irmão. A Cris faz uma broa que eu acho maravilhosa. Broa de fubá com aquele de milho, farinha de milho flocão. É caríssimo, deve custar uns 15 reais fazer um trem, nem isso custa. Ela faz, aí o cheiro sobe, aí nós pegamos os meninos, bota lá fora, e o Mateus fala assim para mim: papai, adoro estar com a família. Ele nunca falou assim: papai, você prega bem. Papai, você é um ótimo profissional. Papai, você é aquilo assado. Mas ele fala para mim: papai, eu adoro estar com a família. Irmão, a gente tem que desligar as coisas. Desliga a televisão, desliga a internet se for possível. Faça lá um pãozinho de queijo, queijinho frescal com café. Olha o gosto, está sentindo? O cheiro. Pãozinho de queijo da Dorinha, que muitos momentos está com a gente. Às vezes é só um café. Sabe aquela bolachinha Mabel cheia de açúcar que você fala de déficit calórico? Mas aquilo é uma delícia para sentar com um cafezinho. Não precisa estar num restaurante chique, Reginaldo. Não precisa estar na melhor viagem do mundo. Precisa estar no melhor lugar do mundo, que é a nossa casa. É a nossa casa. Me veio a memória aqui quando o povo foi liberto do Egito. O que eles estavam fazendo? Família. O nosso trabalho não pode ser o nosso melhor lugar, irmão. Isso se chama fuga domiciliar. Nosso trabalho é um lugar de ir, o lugar de ficar em casa. Se tem conflito em casa, resolva. Resolva, irmão. Mas crie um ambiente agradável. Salmo 127, para se encerrar. Se não for o Senhor que construir, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude.
Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Você pode ficar de pé nessa noite? Nós precisamos a depender de Deus, a colocar a nossa família nos braços do Senhor. E nessa manhã eu quero orar com você. Quero orar com você. Quero clamar com você. Essa noite eu estava meditando uma canção, que eu vou só ler o texto dela, que diz assim: escape. E é assim, diz que o inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar, mas não vai. E ele continua dizendo: porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéril, faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, eu sou contigo. E aí o coro canta como? Deus já, um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Não sei cantar direito. Haverá chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Você crê nisso nessa manhã? Eu queria orar com você pelas nossas famílias, irmão. E queria fazer uma declaração aqui nessa noite. Como Josué, nós em nossas casas serviremos ao Senhor. O inimigo pode tentar laços e embaraços contra as nossas famílias, mas o Senhor não vai deixar. E nós seremos participantes disso, amém? Você marido, você esposa, você filho, olha para sua casa e saiba: ali é o tempo que o Senhor te deu para crescer em família, para preservar a sua fé e fazer filhos e filhas na presença do Senhor. Famílias que estão começando, né, Vinícius? Famílias que estão aqui mais tempo, né, pastor Reinaldo? Nós somos uma igreja de família. Eu tenho certeza que nós olhamos para essas famílias sabendo que o Senhor tem sustentado. Pensa comigo, quando essa igreja surgiu, eram famílias. Até hoje nós estamos aqui dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. A igreja não vai acabar, porque há um Deus que segura nas mãos essa família, que é o corpo dele, o corpo de Cristo. E nós seremos bênção nas nossas casas. Feche seus olhos, Deus. Eu quero nessa manhã, Deus, orar aqui, Senhor, clamar ao Senhor por essa igreja. Deus, eu sei que eu disse muitas coisas, e pode ser que tem pessoas aqui na igreja que falam: Senhor, eu estou tão distante disso, a minha família ainda não serve a Deus, a minha família ainda não está nos caminhos do Senhor. Pessoas que gemem há muito tempo, que oram há muito tempo, pessoas que estão declarando há muito tempo essa verdade, que ela serve ao Senhor, e por muitas vezes não vê resultados. Eu posso estar falando aqui para pessoas que olham ou escutam essa palavra e pensam: nossa, quão distante está de mim. Eu quero, Senhor, nessa manhã, que o Senhor diga a essa pessoa que ela veio aqui para ouvir essa mensagem, porque há esperança para essa família. Há esperança para pessoas que estão aqui, que acham que não viverão essa história. A tua palavra nos garante isso. E eu creio que a partir dessa pessoa que está aqui, o Senhor levantará uma geração que serve ao Senhor.
Eu oro para que o Senhor continue dando força, encorajamento, que o Senhor continue dando coragem para essa pessoa continuar vindo, e que o Senhor quebre todos os dados flamejantes do inimigo contra essa família. Eu abençoo essa esposa, esse marido, esses filhos, pelo nome de Jesus. Nós oramos aqui, Senhor, e oramos por essa família. Deus, quero orar por famílias também que estão vivendo em crises, e eu creio que o Senhor me trouxe aqui, que o Senhor trouxe isso ao nosso coração, porque essa é a mensagem do dia. Pessoas que vieram aqui para ouvir essa mensagem, pessoas que precisavam, que estavam clamando por isso. Quero orar para essas famílias aqui, que estão prestes a se separarem, que estão cogitando isso em suas mentes, mas ainda não tiveram coragem para falar. E eu creio que o Senhor me trouxe aqui para dizer que é tempo de levantar altares em casa, altares da intimidade, da comunicação, da dependência de Deus. Pessoas que precisam olhar para dentro de si, fechar as portas, resolver os problemas e continuar caminhando no propósito que o Senhor tem para essas famílias. Quero, Senhor, repreender todo o espírito, Senhor, do divórcio, todo o espírito das más conversações, todo o espírito, Senhor, todo o espírito da falta de comunicação. Nós oramos aqui, ó Deus, nos capacite para abençoar a Tua igreja, Senhor. Capacite os líderes de célula, capacite os discipuladores, os nossos pastores, porque sabemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão estaremos construindo. Nos capacite, Senhor, a liderança de casais, a liderança dessa igreja, para nós continuarmos ajudando, contribuindo para essas pessoas. Ó Deus, e oro também por pessoas que estão aqui, Senhor, vivendo a plenitude da família, para que o Senhor conserve isso. Pessoas que estão vivendo conquistas recentes, um filho que passou no vestibular, um filho que está feliz, um filho que prestes a casar. Ó Deus, que o Senhor continue sustentando esses lares, sustente famílias jovens, sustente famílias que estão a médio prazo como eu, e sustente também, Senhor, famílias que os seus filhos já saíram de casa, que estão vivendo uma nova vida. Deus, que o Senhor envie netos para essa igreja. Nós oramos, Senhor, oramos por pessoas estéreis, que ora por filhos. Nós clamamos nesse lugar, porque sabemos que o Senhor dá vida ao ventre estéril. Eu oro com muita responsabilidade isso, clamando ao Jesus. Ore para essas famílias que estão em busca de filhos, famílias que têm filhos recém-nascidos. Dê forças para eles. Oh, aleluia. A Tua presença é real aqui nesse lugar, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, Deus. Aleluia. E nós oramos porque cremos num Deus que cuida das nossas casas. Nós nesse dia, Senhor, nós dizemos em alto bom tom: o Senhor é o Deus das nossas casas, o Senhor é o Deus das nossas famílias. Nós honraremos o Teu nome por onde passaremos. Nós seremos reconhecidos como aquele povo que tem seus umbrais sujos de sangue, o sangue do Cordeiro, que lava todo o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. E por mais incapazes que somos, sabemos que o Senhor cuida de nós. Aleluia. Que o Senhor envie um bálsamo às famílias aqui nessa manhã, e traga para nós a Tua presença todos os dias. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor nesse dia. Glórias a Deus. Glórias a Deus.